Eu vou começar perguntando para a doutora Patrícia Peck. Ainda é comum vermos cybercriminosos brasileiros ficarem pouco tempo na cadeia, mesmo quando é confirmado sua participação na criação, disseminação de malware e roubos digitais. Você acredita que temos que melhorar as leis para punir melhor o cybercrime brasileiro? Quais são os principais gargalos jurídicos e institucionais que o país ainda enfrenta para combater crimes cibernéticos? Bem, obrigada, Glicério. Essa é aquela pergunta de como que a gente resolve, né, um crime organizado digital. Acho que já tem alguns anos que eu mesmo e o Brasil, né, a gente vem discutindo que a gente tem que atualizar, não adianta. A lei penal ela exige acompanhar a evolução da sociedade, não permite analogia, e o aumento em penas em aplicação de crimes eletrônicos virou um compromisso do Brasil com a Convenção de Budapeste, tanto de atualização da nossa legislação quanto aumento das penas. Mas também não adianta aumentar a pena e a gente ter um problema em toda a cadeia, né? Ou seja, conseguir identificar o criminoso, que é pegar bandido com a mão na máquina, que esse é o grande desafio do digital, porque ele pode estar em qualquer lugar do mundo, conseguir acionar rapidamente colaboração internacional, que também vem com a Convenção de Budapeste, né? Que a gente está aí tendo que exercitar melhor toda essa dinâmica. Mas o que a gente percebe, ainda mais com a automação que foi mostrada aqui, até com o uso da IA, com todos aqueles celulares atacando lá da China, né? Quem é esse criminoso? Quem eu vou pegar? Né? Começa aí, né? Porque a vítima nós conhecemos. Agora, quando você vai atrás do criminoso, não está necessariamente direto, assim, tão claro, do outro lado da tela, um outro humano. Você tem várias camadas para chegar até ele e é onde ele está. Então, acho que não é apenas a atualização da legislação, como advogado, é lógico que a gente vai dizer que a gente tem que evoluir a legislação penal junto com o upgrade do criminoso, mas é empoderamento da força policial, das autoridades, com tecnologia que pudesse fazer a gente agir mais rápido. Singapura, eles têm um protocolo que o policial em Singapura, quando começa o turno dele, ele se loga com um avatar dentro da internet, dentro dos ambientes de games, das salas, e ele tem um turno avatar. E o avatar dele tem uniforme de policial. Porque em Singapura se entende que essa presença ostensiva da imagem da polícia, né, do poder de polícia dentro do ambiente digital ajuda também a uma certa contenção. Mas aqui nós vemos, né, mesmo uma vítima hoje com um celular furtado, né, o desafio que é até para que se recupere aquele equipamento, para que se chegue até quem é que tenha furtado aquele equipamento. Então, imagina no ambiente digital. Então, acho que assim, é o nosso compromisso atualizar a legislação criminal. A gente já tem um projeto de lei que a gente ajudou a fazer com o Carlos Viana, né, com o senador Carlos Viana, que é para poder tipificar o sequestro de dados. Melhor, então, as tipificações, elas ajudam depois, numa classificação de crimes, a destinar verba, orçamento, ferramenta, capacitação da própria força policial, esse treinamento, preparo integrado com a colaboração de autoridades estrangeiras também. A campanha educativa, porque o civil, que é o que a gente chama ali de linha de frente, ele precisa também estar preparado e treinado de como que ele não só se defende, mas quais que são os primeiros socorros, o que ele faz primeiro assim que ele é vitimado numa situação dessa, que a gente ainda tem essa dificuldade de fazer a campanha educativa. Mas, por último, nós tivemos que considerar que esse tipo de crime, por seu alto poder danoso e de alcance, devia já ir para encarceramento mais especial, de presídio de alta segurança, de não permitir saidinha, de ter que colocar assim um ponto eletrônico magnético para não deixar funcionar celular dentro do presídio, porque o bandido, né, gente, PCC opera de dentro do presídio. Então, você falar que você prendeu o bandido, botar no presídio para ele ficar lá com a gente alimentando, pagando com escritório digital dentro do presídio, aí não faz o menor sentido, né? E realmente acho que a gente deveria considerar assim que o encarceramento físico no crime digital só é eficiente se eu fizer encarceramento digital. Aquele criminoso não pode conseguir ter acesso à tecnologia.
É esse o ponto que a gente tem que chegar, e aí a gente tem que munir, né, com política pública, com orçamento, para gerar encarceramento digital de criminoso digital. Então, bota o corpinho físico, mas fecha ele digital também, porque só prender o corpinho físico não é o suficiente. Tá bom? Muito obrigado. Ô, Nassau, me fala um pouco aqui, fala para nós. Num ambiente complexo, como o da PUC Minas, que combina sistemas administrativos e acadêmicos, como que a universidade tem fortalecido sua defesa contra ataques e ameaças cibernéticas? Quais tecnologias e práticas estão em uso? E eu queria saber também se é possível afirmar que o ambiente está totalmente seguro. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Queria começar agradecendo o Glicério pelo convite de estar aqui. É uma honra estar ao lado de pessoas tão brilhantes, né? Dr. Tiago, doutora Patrícia e a Cioline, né? Que depois de uma palestra dessa, eu lembrei de uma figurinha que a gente tem no WhatsApp, né? Que saudade de ontem, quando eu não tinha escutado tudo isso. Mas, por outro lado, a gente lembra também que tem Kaspersky, né? No celular, no escritório, em casa, né? Então a gente fica um pouco mais tranquilo, né? E é um dos nossos mecanismos de proteção. Começando pela última pergunta, Glicério, eu jamais vou afirmar que a gente está totalmente seguro, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente olha para trás, conhece quais são os mecanismos de crime, os mecanismos de ataque, né? Se protege em relação a eles, até faz alguma previsão sobre o futuro, mas a gente definitivamente não sabe o que vem pela frente, principalmente depois da inteligência artificial, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, a gente viu uma aceleração absurda em todas as áreas, todas as tecnologias de segurança, tecnologias de desenvolvimento de software. Então, o que a gente percebeu, né, em termos de evolução, que foram assim muito aceleradas pela IA, é o que vem pela frente também no que diz respeito à sofisticação dos ataques, né? As tecnologias que os atacantes têm, esse número, né, que o Fábio colocou aqui, dos outros crimes estarem caindo, isso realmente é real, eu já tinha visto algo a respeito, porque é muito mais lucrativo, é muito mais produtivo você atacar no digital, né? E todos os dias vão surgir coisas novas. Por outro lado, um grande desafio assim, de quem está na nossa cadeira, né, de gestor de tecnologia é achar o ponto de inflexão do tanto que você vai investir em relação ao retorno daquele investimento para o negócio. Quando a gente fala de segurança, né, e são hoje alguns milhões, né, Júnior, que a gente está investindo por ano, a gente pensar, por exemplo, no nosso caso, né, que dava para construir sala de aula, que dava para equipar laboratório, né, e transformar esse investimento em segurança, é difícil. E eu acredito que seja também um desafio em todas as áreas, setor bancário, setor de saúde, na manufatura, na indústria, né? Então, você transferir parte do seu orçamento para a segurança, para proteger o seu negócio e deixar de investir, o grande desafio é achar aquele ponto de inflexão. Se você não investe, você tem um risco de reputação altíssimo, você tem um risco de continuidade de negócio altíssimo, perdas financeiras, muitos mercados regulados ali com multas pesadíssimas e até inviabiliza o negócio se tiver um incidente muito grande. Mas, por outro lado, se a gente for investir em tudo que tem, né, hoje no mercado, todos os anos surgem novas famílias de produtos de segurança que a gente nunca ouviu falar, né? Hoje a gente está falando de firewall de IA, né? A gente falava só de firewall de aplicação antes, além do firewall, né? Aí depois vieram os firewalls de APIs e agora os firewalls de IaaS, de mecanismos de IaaS. Então, assim, vem muita coisa pela frente e isso realmente não para, né? Então, eu diria que a gente está realmente assim, buscando sempre esse equilíbrio. Eu acho que nos 2 últimos anos a gente conseguiu sensibilizar a alta gestão, né? A gente tem um comitê de TI, temos também um comitê de segurança dentro da instituição, então a gente coloca as nossas pautas, a gente tem tido até uma certa, não digo facilidade, né, mas um apoio muito grande para apoiar nessas iniciativas. Mas a gente sempre coloca também de forma muito responsável, né? Tentando traduzir a linguagem técnica, a linguagem da segurança, em linguagem de negócio, né? Para que eles percebam que isso é papel de todo mundo, né? E tem também o próprio firewall humano, que são as pessoas que têm que também ser conscientizadas o tempo todo, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas, enfim, né? A gente tem buscado esse equilíbrio e eu acho que esse ponto de inflexão é que todo segmento de negócio tem que achar. Então,
Risco zero não existe, definitivamente, né? Mas buscar esse ponto, eu acho que é o equilíbrio para todas as áreas de negócio. Opa, obrigado, Nassau. Tiago, fala para nós um pouco. Você está no Ministério Público, a gente sabe que é uma instituição que ela é muito visada, porque, pela própria natureza dela, ela cuida de assuntos muito polêmicos, né? Muito sensíveis, né? Mas o setor público convive com requisitos rigorosos de legalidade, accountability e continuidade de serviço, ao mesmo tempo em que enfrenta ameaças cibernéticas sofisticadas e pressão pela transformação digital. Considerando esse cenário, como que a inteligência artificial pode fortalecer os mecanismos de defesa cibernética governamentais? Bom, obrigado, Glicério. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, né? Como o próprio Nassau já antecipou, com essas pessoas tão ilustres nesse domínio de atuação e de pesquisa. A doutora Patrícia trouxe insumos aqui de ponta para o que a gente tem hoje de pesquisa em governança de segurança, governança de IA, alguns aspectos fundamentais que não podem ser negligenciados em nenhuma estratégia de IA, seja no âmbito público, seja no âmbito organizacional privado. O Assolini trouxe para a gente uma série de insumos, né, em relação a ameaças, com a visão clara de que o jogo da segurança cibernética não é só um jogo tecnológico, técnico, é um jogo econômico, é um jogo em que cada passo, as informações, indicadores fazem diferença para o agente que está atacando, para o agente que está se defendendo. É um jogo de incentivos e troca o tempo todo, e o compartilhamento de informações sobre a ameaça, a importância de ter centros locais de informação. Isso se torna uma tendência cada vez mais presente, então é bom, é louvável ver essa percepção cada vez maior, inclusive no nosso cenário local, e compartilhando um pouquinho dessas informações em um evento que realmente preza pela qualidade, e é de se reconhecer isso. Glicério, obrigado pela questão, pelas pontuações. De fato, como, né, o próprio Nassau comentou, esse ponto de inflexão, é difícil brigar com as exigências de negócio, e não se fala nem sequer mais brigar, mas andar no mesmo passo das exigências de negócio. Quem trabalha no setor público, por incrível que pareça, a maior parte das instituições, mais do que um foco em dados estáticos, a gente tem uma preocupação incessante, como a gente já até pontuou algumas vezes aqui, com a própria resiliência operacional. Não pode parar de funcionar em nenhum instante. E, enquanto não pode parar de funcionar, a gente tem que ainda cuidar do pilar da confidencialidade desses dados que a gente trata, que são extremamente sensíveis para uma infinidade de casos, indivíduos. Se fizer um DPIA, lá, uma análise de impacto, lá em grandes pedaços lá de base de dados de banco, a gente, como qualquer setor público, a gente fica assombrado com o tamanho do impacto que aquilo pode gerar para a sociedade como um todo. O negócio não pode parar, muitos investimentos são concorrentes. O investimento para manter o negócio 100%, 99,9% operacional vai concorrer com o investimento, às vezes, em algum pilar de confidencialidade, de integridade de dados. E, para complicar essa sopa, ainda chega uma tendência de inovação tecnológica, como inteligência artificial, que traz um apelo de investimento gigante, não é um investimento barato, a mão de obra é especializada, a mão de obra é escassa, então a gente precisa compatibilizar os nossos requisitos de segurança, que já contam com uma mão de obra escassa também, com requisitos de oportunidade de negócio, de inteligência artificial, que tem uma mão de obra escassa, e ainda cuidar dessa interseção entre ambos. É uma mão de obra que praticamente você não vai ver tão fácil. E, quando eu digo mão de obra, por que eu ressalto mão de obra? Porque a tecnologia não vai dar conta sozinho. A gente precisa de gente, pessoas, processos para fazer essa amarra, essa tríade de resiliência operacional, proteção de dados e a inovação. E o setor público enfrenta esses desafios hoje. Falar de accountability de IA, falar de transparência, como a própria doutora tão bem explora em várias das suas obras, é extremamente complexo, envolve investimento pesado em técnicas de dados, de análise, e algo que não encaixa tão facilmente no quadro de pessoal do setor público, que tem um foco ali para inovar, em primeiro lugar, para o negócio. Então, é uma corrida incessante que a gente faz para conseguir inovar com segurança. Bacana, importante reconhecer isso. Só para fazer um comentário, Sim. Até a hora que a casa cai, né? Porque, quando a casa cai, você é chamado numa sala de crise para alguém virar e dizer: mas como que a gente não fez isso ainda? Não é assim? Não é verdade? Então, desse jeito. É isso que é o ponto.
Isso mesmo. A Soline, me fala uma coisa aqui. O Brasil, a gente já sabe, você falou isso aí muito bem, é um dos países com maior histórico de desenvolvimento de trojanos bancários. Essa expertise técnica, infraestrutura criminosa, se transformou em competência em guerra cibernética, exportada inclusive para outros países da América Latina. Aliás, mais do que até para fora da América Latina, né? Na sua visão, como que os brasileiros e empresas brasileiras, tanto públicas quanto as privadas, devem se preparar contra esses ataques? Boa pergunta. Porque o criminoso brasileiro, ele conhece bem a nossa realidade. Então, ele vai usar temas que todo mundo sabe ou quer saber nos seus ataques. Mas essa exportação do Código Malicioso brasileiro é algo interessante, Glicério, porque os brasileiros estão basicamente usando uma oportunidade que apareceu. Quando a gente olha o cenário internacional de ataques financeiros, né, ataques que visam roubar dinheiro, né, nós tínhamos antigamente grupos internacionais que criavam trojanos bancários, criaram Zeus, Spy Eye e muitos outros. Só que esse pessoal, eles chegaram à seguinte conclusão: dá muito trabalho eu roubar um por um. Vou, infecto um, depois vou, infecto outro, espero o cara entrar no banco. E aí eles falaram assim, eu precisava encontrar algo que desse um lucro maior. Então, esse pessoal, essas gangues internacionais que criavam trojanos bancários, eles simplesmente desistiram. Migraram todos eles para a ransomware. Então, hoje, uma empresa grande, vítima de ransomware, é comum pedido de resgate de 10 milhões de dólares. E aí criou-se um vácuo, né, de fornecedores de trojan bancário a nível global. Quem está provendo, né, essa demanda são os brasileiros, né? E é interessante porque o malware desenvolvido no Brasil, ele tem uma lógica. E quando a gente analisa o código, mesmo o malware que atacou na Austrália, e aí de repente você começa a analisar o código e fala assim, mas parece que eu já vi isso daqui antes. E é um malware brasileiro. Então, eu como analista posso dizer que isso me coloca numa posição, me traz um benefício, porque um malware que eu estava muito acostumado a analisar aqui no Brasil, saiu para fora, e quando a gente encontra lá fora, a gente já sabe, numa análise rápida de poucos minutos, a gente já sabe o que é. Então, como analista, isso me dá um benefício, né? Mas, por outro lado, empresas e setores atacados em outros países não estão preparados, como nós estamos. Pode parecer estranho, mas o nosso setor bancário no Brasil já levou tanta pedrada, já levou tanto ataque, que eles são muito bons em se defender hoje. E se a gente comparar com o setor bancário de outros países, eles não são. Então, o fato de ser bastante atacado no Brasil dá uma oportunidade para as empresas de se prepararem, melhorar a sua infraestrutura de cibersegurança, e isso, de certa forma, nos coloca à frente de países que recebem menos ataques. Obrigado, Fábio. Doutora Patrícia, você acredita que há uma lacuna de conscientização entre executivos, funcionários e usuários sobre cibersegurança? Sabemos que o elo mais fraco da corrente é o ser humano. Existem diversas plataformas de treinamento e conscientização sobre o tema. Você pode nos dizer algo sobre atenuantes das penalidades que a LGPD e diversas instruções e normas regulatórias estabelecem para quem tem informações vazadas, mas demonstra que os usuários foram conscientizados? Bem, Glicério, esse é um ponto muito importante. Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentou por resolução ali os artigos da LGPD relacionados ao dever de reporte de incidente, e aí nós tivemos tanto a Resolução 04 como a Resolução 15, né, para a resposta a incidentes, ficou colocado como atenuante, ou seja, porque a gente sabe que vai acontecer algum incidente.
Então, as evidências do Programa de Governança de Privacidade e Proteção de Dados, que demonstram tanto as medidas preventivas, como as de contenção, e como as reativas, que possam depois evitar uma reincidência, essas evidências se transformam em atenuantes que podem alcançar até 95% de desconto de uma multa. Então, não é 100%, mas você consegue afastar bastante ali o valor financeiro de uma multa, ou até mesmo ganhar só aquela advertência de presta atenção, né, devido a ter os atenuantes. E isso significa tanto o que eu fiz antes, e aí, por isso, as evidências da campanha educativa, da campanha de cultura, porque não basta a gente ter a regra se a gente não treinar de uma forma muito ostensiva, maciça. Em geral, as pessoas tendem, até quando nada acontece, ela tende a baixar a guarda. E como a gente não quer que aconteça, então é natural que a gente tem que ficar usando o treinamento só para fazer as pessoas sobe a guarda, baixa a guarda, sobe a guarda, baixa a guarda, sabe? Para que a gente consiga, conforme nada vai acontecendo, a gente conseguir aumentar o estado de alerta. Porque senão, normalmente, a gente aumenta o estado de alerta ou depois que passou um sustinho, ou depois que passou a tragédia. E ninguém quer nem susto, nem tragédia. Haja coração. Então, a campanha educativa ajuda a fazer ir para cima o estado de alerta sem precisar ter um impacto de reputação, patrimônio e até mesmo um impacto de responsabilidade a partir de uma ocorrência. Mas, dito isso, não é uma palestrinha, uma vez por ano, opcional, que só vai quem pode, só vai quem quer, que faz campanha educativa. Não é assim que a gente constrói cultura. A cultura ela exige aquele esforço repetitivo. Aquela mãe que fala o tempo inteiro, leva o guarda-chuva, menino, bota o casaco, menino, tá? E é todo dia, todo dia, todo dia. Então, a campanha educativa ela tem pílulas, ela tem que usar todos os recursos educacionais possíveis, porque a gente vai falar com qualquer perfil de interlocutor, de qualquer faixa etária. E aí, a campanha que faz efeito nele depende de cada um. Tem gente que vai fazer efeito ver uma palestra presencial, tem gente que vai fazer efeito responder um quiz, tem gente que vai fazer efeito assistir um EAD, tem gente que vai fazer efeito ganhar um brindezinho no final. Então, ou até mesmo quando você depois tem que pegar e construir ali uma premiação, quase que uma campanha de engajamento no educativo. Então, a gente precisa ter integração. Então, você não pode passar num concurso público, entrar ali e já começar a trabalhar sem ter feito uma integração com campanha educativa de cibersegurança. É um absurdo isso. E, às vezes, na integração, você tem assim 2 dias de integração, 5 minutos de campanha de segurança. Em 16 horas de treinamento. Como assim? E não faz ainda nenhum teste, nenhuma aplicação de provinha, de quiz, para saber se teve retenção de conhecimento. Aí, depois, você tem que fazer ao longo do ano, então, pelo menos uma vez por semana, alguma mensagem, uma vez por mês, alguma coisa de impacto, uma vez a cada 2, 3 meses, uma coisa de medição. Não existe campanha sem medição. Até para você entender qual é o estágio de maturidade cultural que as pessoas estão alcançando, o que a gente ainda não está conseguindo alcançar, e isso ajuda a trabalhar não só o KPI, como também o plano de ação. O que eu tenho que falar na campanha do outro ano? E hoje tem muito recurso. A gente tem que fazer campanha lá TikTok. Então, você vai desde o TikTok a cartilha impressa que você bota no balcão que você atende o idoso. Então, você não... E as campanhas assim, se você pensar que uma excelente campanha, um ano inteiro de cibersegurança, tem um custo menor de 100, 150 mil reais, versus qualquer incidente, firula, basiquinha, que vai gerar um custo muito maior. E aí eu queria finalizar, nós temos um instituto, a gente leva campanhas educativas para a família, para a criança e adolescente, porque a gente tem que começar a ensinar a população de pequenininho a ter cultura de segurança. Vocês todos vieram hoje aqui no hotel. Tenho certeza que todo mundo sabe até qual é o lado da direção da saída de emergência, quantos passos até lá. Porque, quando a gente vai em algum lugar, é assim. Eu aprendi isso com uma família da aviação. De ir para o hotel com a minha mãe, fiquei lá no quarto que você conseguiu me dar para quando eu chegasse, costa para a porta, saída de emergência para a direita ou para a esquerda. Conta quantos passos. Maravilha. Porque aí, se acontecer, apagou tudo, tem fogo, tem fumaça, virar para o lado certo faz toda a diferença. E você pode correr pelado, mas de chinelo.
Porque se a estrutura de concreto fica quente, agarra o pé no chão, você cola o seu pé e você não consegue descer 16 andares de escada, como é o andar que eu estou com o meu quarto. Agora, eu disse isso para vocês ficarem impactados. Próxima vez que você for no hotel, você vai pensar, se não fizer isso, aquela mulher rogou uma praga, acontece alguma coisa, eu vou morrer. E a gente precisa ser assim com cibersegurança também. Essa que é a grande questão. O que é o pé colar no chão, o que é morte, o que é esse tipo de risco, com impacto, chacoalhando assim, e é para ser aterrorizante. Mas aí, o que a indústria de software faz, só para piorar? Ele pega e transforma um bug, que é uma falha, e chama carinhosamente de atualização. Você gostaria, querida, de baixar uma atualização agora ou mais tarde? O que as pessoas escolhem? Mais tarde. Agora, fala assim, você tem que baixar um negócio urgente, é um risco super grande, se você não baixar agora, vai perder todos os seus dados. O que a pessoa faria? Agora. Agora ela faria. Então, a gente tem que parar de ficar tentando, sabe, assoprar, né? Assopra a ferida, tá? Aliviar. Não. Parar de chamar de atualização uma coisa quando ela é específica de segurança, de proteção. É salvar a vida. Né? E aí, num país que a gente passou a ter legislação de botar cinto de segurança em 98, e que até hoje, de 98 a 25, são 27 anos, e a gente pega até motorista profissional, que fica aquela coisa apitando, porque a pessoa não bota o cinto. E aí, por quê? Então, se é uma pessoa, num país, de uma cultura, que a pessoa não põe o cinto de segurança porque acha que vai apertar a barriga, amarrotar a roupa, que não sei o que lá, imagine, então, segurança de dados. Então, nós realmente deveríamos chegar ao ponto de multar o usuário que não cumpre com cibersegurança. Ele tinha que receber multinha. Então, na empresa, suspenso da rede 24 horas, você vê o pânico, o desespero, que a pessoa tem que entregar trabalho, tem que fazer, falando, não. Você não fez as atualizações quando devia, você não está seguindo regra de segurança, está suspenso, você agora vai executar seu trabalho analógico 24 horas. Vocês vão ver, as pessoas se corrigem. Porque você tem que sentir que, socialmente falando, não é legal esse tipo de atitude. Que nem agora aqui, com o Wi-Fi da casa das pessoas, termina o ano, qual que é a senha das pessoas, gente? Bota a senha até com o nome de time de futebol, que você vê o time de futebol da pessoa ali na página de mídia social. Então, nós estamos não só muito longe de uma cultura de segurança, mas eu acho que as entidades, as empresas e as entidades educacionais deviam ser muito mais rigorosas, inclusive, nessas aplicações de pena educativa. Eu adoro pena socioeducativa. Né? Socioeducativa é ótimo. Não é dinheiro. Se você falar que vai pagar R$50, todo mundo paga. Mas o socioeducativo, você pega hoje um gamer que no jogo trapaceia, que hackeia no jogo, o que acontece com ele se ele é denunciado? Ele fica primeiro suspenso do jogo, depois ele pode ser banido. Então, pena de suspensão e banimento digital são as melhores penalidades que a gente pode ter. E a pessoa vai te perguntar, poxa, mas como é que eu vou trabalhar? Eu falo, você vira, meu filho. Né? Você vai ficar suspenso aí, digital. E é assim que a gente conseguiria melhorar. Então, a campanha educativa, se ela não fechar o ciclo de política de consequência, também não vai dar em nada. Então, é isso que eu teria para dizer. Me alonguei um pouquinho, mas eu acho que esse é um dos pilares que a gente não só deixa muito a desejar, que se a gente não fizer algo realmente mais sustentável e estruturante, só vai degringolar ainda mais. Esse tipo de caso contribui para o aprimoramento dos processos internos de resposta a incidentes. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, alguns de vocês devem ter visto aí há algumas semanas atrás, né, que surgiu esse artefato, né, circulando pelo WhatsApp, e algumas empresas ainda têm ali o WhatsApp disponível, né? Eu acho que não deveria estar, né? Nós fizemos uma campanha de fechar o WhatsApp totalmente dentro das estações de trabalho, não permitir, mas algumas áreas realmente precisam do WhatsApp, porque acaba sendo uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, a área de suprimentos conversa com os fornecedores via WhatsApp, né? Então, o que a gente fez? A gente criou, né, uma política e até um termo onde só pode ser o WhatsApp Business no navegador, né, não no aplicativo, e vinculado ao ramal corporativo, porque ali também tem uma questão de segurança da informação, né, eu não posso pegar o número pessoal da pessoa e sair deixando ela trafegar informações da empresa dentro da conta pessoal, né. Então, a ideia foi essa. Para algumas áreas, tem que abrir um chamado, ter uma autorização do gestor, assinar um termo, né, tem um termo
termo específico para isso, mas mesmo assim pode acontecer algum tipo de tentativa ali de invasão, né? Então, quando isso surgiu, imediatamente eu pedi para a nossa equipe de segurança, né, o Rafael está aqui, da equipe da Júnior também, Rafael, vê aí para a gente se alguém clicou, né, se teve algum caso, e a gente pegou realmente um usuário que tinha clicado, e o Kaspersky protegeu, tá, Glicério? Então, foi um ponto aí de segurança, né, muito interessante para nós, porque a gente ficou sabendo de outros produtos que não protegeram, né, que o artefato passou. Tá? Bom, além disso, né, dessa questão do WhatsApp, eu queria só reforçar o que a doutora Patrícia falou, a questão da conscientização, né? É muito importante que a gente tenha políticas dentro da instituição, e não estava combinado não, viu, doutora Patrícia, mas ela nos ajudou a começar essa jornada lá em 2017, né? Foi a primeira versão da Política de Segurança da Informação da PUC Minas e da Sociedade Mineira de Cultura, junto com algumas normas também, né? Então, nos ajudou a criar essa cultura dentro da instituição. Todos os alunos, funcionários, professores, eles têm que registrar a ciência, né? Não é se concorda ou não concorda, não, eu conheço, existe, está aqui, né? E eu tenho que seguir, então isso é muito importante. E a gente, esse ano, também investiu muito pesado em conscientização, né? Adotamos uma plataforma, um parceiro, que nos ajudou a fazer aí diversas campanhas, são diversos treinamentos, games, enfim, são várias iniciativas, né? Fizemos 3 cines pipoca, né? Trazendo usuários para dentro de um auditório, dando pipoca e passando aquela série The Inside Man, né? Com os primeiros episódios da série, os 3, 4 primeiros ali, ela é muito educativa, então isso ajuda bastante nesse trabalho de conscientização. Estamos fazendo teste de phishing, por exemplo, desde o início do ano. E é interessante, né, como os desafios sempre estão por vir, porque quando a gente acha, né, que o usuário está mais conscientizado, aí vem uma campanha mais elaborada e ele cai, né? Então, assim, a gente teve ao longo do ano aí uma melhoria a cada novo teste, né, em relação aos usuários, os números estavam caindo, até que a última agora em outubro, que foi logo depois de um treinamento muito legal, que era um game lá, que você tinha 10 situações para acertar lá, e os usuários até entraram na gamificação, eu acertei 9, acertei 8, não sei o quê. Aí a gente lançou esse teste de phishing mais elaborado, que era, se não me engano, pedindo para instalar um componente no Teams, né, alguma coisa desse tipo, e aí foi o pior do ano, foi o pior do ano. Então, quer dizer, a gente vê, né, que os atacantes, eles estão pensando lá na frente, eles estão pensando realmente numa maneira de ludibriar seu usuário, né? Um dos que mais os usuários caíram esse ano também foi relacionado à IA, né? A gente falou, teve uma parceria da Sociedade Mineira de Cultura com a OpenAI, uma licença experimental e tal, e aí meu WhatsApp bombou, né? Muita gente, é verdade mesmo? É isso mesmo? Vocês fizeram essa parceria, né? Então, eu não sei, não estou sabendo. E eu realmente nem estava sabendo, porque eu não fico sabendo dos testes quando eles são lançados, né? E aí o usuário tem que cair no treinamento e tudo mais. E, ao longo do ano, a gente foi tentando fazer esse trabalho de conscientização com a alta gestão, né? Então, mostrando, a gente realmente mostrava os números, quais funcionários da sua área fizeram os testes, quais estão devendo, né? Vamos pegar até tal data para a gente poder cumprir esse programa de treinamento, porque depois vai vir outro, e assim sucessivamente. E agora, a gente até teve a aprovação do nosso Comitê de Segurança, da gente, né, no punitivo aí que a doutora Patrícia falou, bloquear a internet. Nós vamos bloquear o acesso à internet de quem está devendo treinamento, né? Então, ele vai ter ali uma tela falando assim, olha, igual a gente não está proibido de dirigir, né, um veículo, uma moto sem habilitação, então eu tenho que passar pelo treinamento, eu tenho que passar pela educação digital para eu poder operar o digital dentro do corporativo, né? E isso é uma lição para a vida também. Eu opero, né, o meu celular, o meu computador de casa, né? Tem gente caindo em golpe todos os dias, toda hora, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente fazer. Então, nós vamos fazer isso, nós já estamos preparando esse mecanismo, as pessoas vão ser movidas para um grupo do AD lá, onde ela não vai ter o acesso à internet, ela pode até fazer ali uma solicitação extra, porque às vezes tem uma tarefa urgente para ser cumprida, mas falar assim, vou te liberar mais uns dias aqui, mas você vai ter que cumprir o seu programa de treinamento. Então, a gente teve o apoio da alta gestão, teve o apoio do comitê, e esse é o caminho, gente. Não dá para negligenciar a conscientização, a capacitação das pessoas, porque muitas vezes não é a má fé, é a falta de orientação, é a falta de informação. Então, esse é o caminho, Glicério. Obrigado. Além de uma boa solução de segurança. Muito bem.
Ô, Tiago, a gente sabe que na área de vocês, né, que tem promotores, magistrados, gestores públicos, os modelos de linguagem, sistemas generativos, têm potencial para apoiá-los, e principalmente em análises complexas, né? Automatizando triagem de documentos, detecção de fraudes, resposta a incidentes. Entretanto, há o risco de vieses, alucinações, decisões automatizadas sem supervisão humana adequada. Queria saber quais são as práticas que devem ser estabelecidas para que a IA seja um assistente confiável em ambientes críticos. Pode falar um pouco para nós sobre isso? Claro, claro. A gente vive uma situação delicada. Se a gente pega todas as tendências projetadas de top risco, Gartner gosta muito, né? Até 2030, até 2027, todas essas outras adora. Relatórios de ameaças globais são unânimes. Principais riscos projetados, cenários de riscos projetados para os próximos 5 anos, vai estar lá, nos top 3. IA em si, ela já comporta, já carrega uma série de cenários novos, até então não mapeados. A IA ela é baseada, né, estatisticamente na generalização que ela é capaz de fazer com os dados que ela tem. O princípio de funcionamento dela é, por natureza, amplificar. Se é esse o princípio, ela tem um potencial danoso inestimável, ainda não visto em toda a sua magnitude, que é amplificar vieses nos dados, alucinações, amplificar problemas de qualidade em todo o ciclo de coleta, tratamento e enriquecimento desses dados. E aí, já eu falo um pouquinho dos controles que a gente pode colocar aí. Além da IA, identidades, que a gente já mencionou mais de uma vez aqui. Até então, identidade usuário, nominal, conta de serviço, mas agora, identidades máquina, identidades agentes de IA que estão sob pressão do negócio para atender o nosso usuário principal, muitas das vezes que a gente não pode nem deixar offline muito tempo, precisa desses agentes, dessa IA, e que são agentes que têm uma demanda rápida de implementação e desenvolvimento, porque os modelos são prontos, pluga em LLMs externos, poucas linhas de códigos, ou pior, frameworks ali já encapsulados. Por que não soltar esses agentes de forma rápida? Soltar de forma rápida quer dizer, gera um token de acesso aí, all-in, dá permissão, é um agente mesmo, está lá protegido dentro do servidor, a superfície de ataque vai só aumentando. Gerenciar essas identidades, mais um gargalo dentro dos top cenários de risco, gestão de identidade. E, por fim, gestão de terceiro, risco de terceiro. O tanto de componente, o tanto de módulo para esses agentes funcionarem, chamadas externas, aumentou a superfície de todos os modos possíveis. Então, dentro dessa sopa, gestão de identidade, que já era, né, complicado, precisa ter um foco especial para os agentes. Não só agente. Poxa, os agentes eles não estão no éter. Eles vão precisar, muitas vezes, para ter um desempenho bom para o meu negócio, ter dados para operar, para funcionar, para fazer o tratamento. E os acessos granulares em cada job de dado, de cada job dentro do meu data lake, do meu lake house. Quantos profissionais de segurança pararam para tentar e para estudar toda essa superfície ampliada de dado e agente? São poucos. E é um cenário assim, que aumenta absurdamente o nível de capilaridade e exposição de superfície de ataque que a gente tem. Além desses cuidados com acesso, terceiros, cada vez mais complicado, esses agentes muitas vezes construídos em módulos, submódulos, componentes, chamadas de ferramentas externas para fazer busca online. Um agente que faça uma busca em conteúdo online, injeção de comando ali pronta para ele. É fácil promover um envenenamento do conteúdo que esse agente está coletando, está varrendo, e resultar ali, como aquele agente muitas vezes vai ter acesso a vários processos e permissões elevadas no meu sistema operacional, eu consigo injetar comandos ali. Aumentou, é uma superfície nova, que antes a gente não tinha. E, por fim, o próprio agente. Como que esse agente está sendo construído? A gente tem uma série de possibilidades de amplificar ataques, falhas, desvios de qualidade, inclusive, no que o agente faz, e eu posso estar pensando num agente voltado para a segurança, por exemplo, não só para o negócio. Como que eu mitigo esse risco? Ou no próprio modelo, só que aí retreinar modelo, ainda que parte dele caro,
mão de obra especializada, dificilmente a maior parte das organizações vai fazer, ou eu vou investir, né, como a gente viu aqui na fala da professora, doutora Patrícia. Prompt, dá para melhorar? Reduzir algum viés ali com engenharia de prompt? Dá. Então, o meu agente, seja para o usuário final, seja para tarefas sistêmicas, eu posso ter um exercício pesado ali de engenharia de prompt para criar alguns guardrails nessa camada. Mas o meu engenheiro de IA, meu engenheiro de dados, está precisando focar todo o esforço para o negócio, não sobra tempo para engenharia de prompt, que não é simplesmente jogar lá, ó, agente, não hackeia, não, ó, agente, não executa coisa estranha aqui, não. Não é assim que funciona. Tem que testar essa engenharia de prompt e testar esses agentes. É um novo panorama de qualidade de software, de qualidade dentro da TI, que até então não havia. As métricas são específicas, são próprias, são métricas novas para comparar o resultado daquele agente com o resultado esperado, uma série de cálculos baseados em embeddings, em qualidade de output. Não é trivial criar uma esteira de agente que esteja à prova de futuro, resistente a um pós-treinamento. Isso é caro e, mais do que caro, difícil achar e alocar profissional dentro das prioridades de negócio. Mas vamos supor que não deu ali engenharia de prompt, posso ainda cuidar do output daquele agente. Se eu estou tendo um perigo ali de vazar dado, né? O agente está acertando todo mundo, RH, financeiro, e todo mundo consome o mesmo agente. Eu posso ter ali uma injeção de prompt, uma tentativa de vazamento de dado, e eu posso minimamente, então, já que eu não consigo mexer no modelo tão facilmente, já que não tive tempo de mexer ali nos meus prompts sistêmicos daquele agente, que às vezes nem foi minha equipe que desenvolveu, terceiro, entrou para o meu ambiente. Consigo ali minimamente, talvez, cuidar do output. Validar se naquela saída do agente, antes de entregar para o usuário, eu não estou vazando alguma informação que não deveria, algum aspecto que não deveria. Que também não é trivial. A gente não está falando só de PII lá com regex, com máscara pronta. Esses outputs podem carregar uma série de elementos que não são trivialmente mapeados. Precisa de métricas de qualidades específicas, ou seja, temos aí muito desafio para ser explorado com essa nossa nova tendência de IA, e as organizações ainda vão precisar de muito tranco para acompanhar todo esse ciclo fim a fim de controle que a gente ainda precisa amadurecer. É o amadurecimento da cultura, né? Eu vou perguntar para a Soline o seguinte, diante de tudo que a gente já ouviu, né, que o Brasil não é apenas vítima, mas também protagonista de uma guerra digital interna e externa, que o ambiente jurídico e institucional ainda é frágil para lidar com a espionagem digital e cyberataques, existindo pouca regulação e fiscalização, a pergunta que vai me permitir dormir ou não hoje é: nós temos como sair ilesos? É uma boa pergunta, porque acho que todo gestor que tem que cuidar da segurança de uma rede, ele sempre dorme preocupado, né? Será que está tudo bem? A segurança ela é sempre feita em camadas, né? Não existe uma bala de prata, não existe uma solução única que vai te blindar 100% contra todos os cyberataques. São muitos passos que você deve tomar, mudar, como já foi dito, né? Muita educação do usuário, você ter tecnologias que bloqueiam os ataques modernos, os gestores precisam ter uma visão muito completa do cenário de cyberataques para saber o que ele deve adotar. E o que eu vejo hoje, Clicério, de todos os ataques que eu vejo, né? Basicamente, você tem 3 tipos de empresas e instituições hoje, né? Você tem as que são reativas, que basicamente são bombeiros, reagem quando acontece um ataque, simplesmente reage, né? Você tem as defensivas, que adotam algumas políticas de defesa, mas, na minha opinião, o melhor posicionamento hoje é o proativo. Porque o proativo, você vai além da defesa. Preventivo, né? O preventivo, você vai além. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Tá? Então, o reativo, olha, fala lá com aquele usuário, porque ele caiu num ataque de phishing, a senha dele foi roubada, o e-mail dele está disparando para todo mundo, vai lá e troca a senha. Isso é reativo. Defensivo, vou forçar
todos os usuários a trocar a senha a cada 3 meses. Ok, defensivo. Agora, o que ninguém faz, que é o proativo. Proativo. Vou monitorar a minha marca na internet, que se algum criminoso quiser registrar um site com um nome parecido com o meu, ele não vai conseguir, porque eu registrei primeiro. Isso é proatividade. Poucos fazem. Então, na minha opinião, se você quer estar bem posicionado, você tem que entender o cenário e ser proativo. Mas isso não é fácil de fazer. Requer muitas etapas, muito conhecimento, mas é possível. Tá bem, tá bem. Pessoal, eu estou com uma lista de perguntas aqui, mas eu recebi uns recados aqui, eu recebi do trigo, da cevada, da aveia e da uva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês perguntarem para os nossos 4 convidados e a gente seguir. Antes de seguir para o coquetel, eu vou pedir ao Alex, que é o System Engineer da Kaspersky, residente em Belo Horizonte, para dar uma visão geral, em poucos minutos, sobre tudo isso que, na verdade, nós conhecemos que é necessário a empresa saber e colocar em prática para se proteger, para mostrar a amplitude da oferta da Kaspersky. Pouco tempo, porque o nosso objetivo aqui hoje não foi falar de produto, porque se fosse falar de produto também, nós precisaríamos de um mês inteiro. E depois nós vamos fazer o sorteio. E aí vamos para o coquetel. Tá bem? Quem tem pergunta? Dizer o nome, a empresa e para quem, por favor. Pois não, Matheus. Eu fiquei com receio de ter influenciado vocês. Nada. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aí, a quantidade de conteúdo que vocês trouxeram para a gente, é de extrema importância. Agradecer a Microhard, não só por tratar apenas de produto, mas de conscientização e cibersegurança. Acho que todo mundo aqui fala de conscientização. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, até um apelo. Recentemente, eu trabalho no Ministério Público com o Tiago, eu tive a honra de conhecê-lo. Hoje ele é meu líder. Você tem um líder com a expertise, com o conteúdo que ele tem. Estou puxando o saco, não, mas é diferenciado. Então, isso faz com que provoque a gente para poder crescer e evoluir também. Recentemente, eu comecei uma tarefa difícil de conscientização em cibersegurança nas escolas. Uma provocação muito grande, porque eu vi todo mundo falar de cibersegurança, falar de crime, mas qual que é o maior vetor de ataque e de exposição que nós temos hoje? São os adolescentes, são os jovens, as crianças que estão vulneráveis, passando por diversas situações com mudança de hormônio, e eles estão suscetíveis à engenharia social o tempo todo. Então, assim, recentemente nós tivemos aí o ECA, o ECA Digital, uma atualização que obriga, aí, de certa forma, as plataformas tentarem proteger, colocando questão de verificação de identidade, colocando alguns outros temas, mas também colocando a responsabilidade para os pais, lembrando eles que eles têm que monitorar e forçando as empresas a criar meios para poder monitorar a ação dos adolescentes, mas a ajuda que eu queria pedir de vocês, como que eu faço, como que melhoro isso, como que eu aprimoro isso para poder tanto dividir a responsabilidade com as escolas, com os governos, com as pessoas responsáveis pelos adolescentes e a conscientização também dos adolescentes. Como que a gente faz para poder? Eu já tentei banho de sangue, já tentei tudo quanto é tipo de ação possível, mas eu queria trazer, porque o nosso futuro são as nossas crianças. E uma outra provocação que eu faço aqui, quando a gente era mais novo, a mãe da gente falava para a gente, não anda com fulano, não anda com ciclano. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe quem acompanha seu filho na rede social, quem que ele tem lá cadastrado, se conhece todo mundo. Essas pessoas estão influenciando seu filho, estão dando exemplos, e o pior disso, estão dentro da sua casa, tendo acesso às suas informações, ao seu dia a dia, à sua rotina. Então, é uma forma de extração de dados, e é alvo para a gente. Então, a pergunta que eu faço é como que eu aprimoro isso para poder cada vez mais melhorar e levar essa conscientização em cibersegurança e crime cibernético.
Eu tenho um pequeno de 7 anos em casa que já me desafiou digitalmente algumas vezes, né? Eu acho que do lado das escolas, as escolas têm que adicionar essa disciplina, mas eu quero focar do lado dos pais. Os pais têm que se educar digitalmente para saber o que afeta as crianças hoje, ou para ter o conhecimento técnico de falar, eu não quero que meu filho acesse rede social. O pai sabe bloquear isso no dispositivo? O pai sabe bloquear determinada plataforma de streaming na Smart TV? Os pais precisam saber isso. Se o filho é adolescente, é ainda pior, porque ele usa subterfúgios, né? O adolescente já sabe instalar um software de VPN. O pai sabe o que é uma VPN? Então, os pais têm que se educar digitalmente para saber proteger os filhos. Essa é a minha parte. Bom, tem que responder, né, falando de educação. Tem um desafio muito grande, né, do setor de educação, porque tanto a educação básica quanto a educação superior, elas são reguladas, né? Então, tem lá diretrizes pedagógicas que precisam ser cumpridas, né, conteúdos que precisam ser cumpridos para serem avaliados no final do ciclo, né? A gente tem o Enem, no caso da educação básica, a gente tem o ENAD, no caso da educação superior, né? E se a gente for ver essas avaliações, a gente não encontra nada relacionado à privacidade de dados, à segurança digital, segurança cibernética e nem inteligência artificial, né? Só nos cursos específicos lá da área de tecnologia, por exemplo. Então, eu acho que tem que haver, sim, uma política de Estado mesmo, né, para que esse conteúdo faça parte de toda a formação ali do jovem, do adolescente, até a formação superior. Tá? É importante, né, que as próprias instituições também fomentem isso, igual a PUC-Minas, Colégio Santa Maria, fomenta a formação humanista, além de todas essas diretrizes que são obrigatórias. Então, fomentar também essa formação como cidadão, porque isso é muito importante, né? Isso está começando, a gente está abrindo essa discussão, esse debate, hoje dentro da instituição. Por exemplo, já tem alguns cursos, né, na pós-graduação da PUC, que a parte de inteligência artificial já vem como um módulo de brinde, entendeu? Então, assim, não necessariamente você escolheu uma formação em pós-graduação em IA, mas você vai ganhar uma formação em IA, porque a gente entende que isso é importante. Então, na parte de segurança e na parte de privacidade, isso também tem que fazer parte. E aí eu convido também as empresas, né, as instituições de tecnologia, os grandes tech providers aí do mundo inteiro, né, a própria Kaspersky e outros pares no mercado, a promover isso, porque isso é importante para eles também, né? Então, a gente sabe que o crime organizado está lá na frente, está a passos, né, lá na frente, por isso que o Fábio colocou dessa questão da gente ser proativo, porque a gente sabe que eles são, então a gente tem que prever os passos deles. Então, essa formação é uma parceria aí dos 3 lados. E corroboro também com a questão da família, né? A gente tem que formar os nossos filhos, né, não só com valores, princípios e tudo mais, mas a educação digital, o letramento digital, ele é muito importante. Porém, muitas vezes os pais não têm essa formação ou essa capacidade de prover isso para os seus filhos, né? Não são todas as famílias que têm o privilégio ali de ter tido uma formação mais adequada para os pais, né? E eu lembro de uma frase da doutora Patrícia, quando ela começou o trabalho conosco lá, a internet é a rua digital. Né? Então, assim, você deixa seu filho de 7 anos sair na rua sozinho às 10 horas da noite? Não, mas você deixa lá ele navegar numa rede social, navegar na internet sem nenhuma supervisão, né? Então, falta, às vezes, informação para que os pais possam prover isso para os filhos. Já sido adiantado aqui do horário, mas eu acho que educação é exemplo e persistência. Pudesse resumir, entendeu? Então, a gente não vai ter uma solução miraculosa, mas o ECA Digital vai ajudar, pelo menos porque supervisão parental, pelo menos as ferramentas teriam que vir by design, né, por padrão, embarcadas. Mas a ferramenta está ali, não saber ser usada ou não ser aplicada, né? Então, não é só a ferramenta, acho que é a soma. Mas já, com certeza, eu acredito que com a entrada em vigor em março do ano que vem, talvez isso nos ajude a dar mais um empurrãozinho nesse sentido. Mas educação é todo dia. E, como a gente falou, é repetitivo. Né? E eu gostei que lembrou que a internet é a maior planeta. Dá para ver, né, gente, que as coisinhas que eu falei lá em 2017 ficaram, né? São memoráveis. Legal, bem legal.
Depois, com o nosso material, os últimos slides são do Instituto, que a gente tem, que é um instituto social, que tem 15 anos, que tem bastante material para a parte educativa, tem um programa de voluntários, talvez alguma coisa ali ajude. Né? Porque acaba que a gente tem que passar uns videozinhos, tem que contar caso, mostrar exemplo, e as faixas etárias, né, você vai até 6 anos é uma coisa, e de 7 a 9 é outra coisa, de 10 a 12 é outra coisa, de 13 a 15 é outra coisa, de 16 a 18 é outra coisa, 18 mais é outra. Então, você cria toda uma escala assim, você vai dar a mesma mensagem, mas a forma de dar a mensagem ela vai sendo adaptada em todas essas faixinhas etárias. Então, não dá para o pai e a mãe que tem filhos de idade diferente, quer falar uma vez só e que todo mundo entende a mesma coisa com as idades diferentes. Não é assim que funciona. A mensagem vai adaptando conforme as faixas também. Vou ser mais objetivo. Empatia e identidade narrativa. As maiores transformações de comportamento que a gente teve na história da humanidade são pautadas por esse artifício, por esse recurso. Enquanto a gente não tem uma narrativa que tem esse apelo neurológico, inclusive, que isso já é estudado, com os respectivos públicos, então é claro que tem uma narrativa própria para o jovem, para o adolescente, tem uma narrativa própria para os pais, a gente não vê mudança substancial, mas a tendência, por incrível que pareça, é que essa narrativa vá aos poucos sendo construída. Se o crime está saindo da rua e indo para a rua física, indo para a rua digital, é questão de tempo até passar na novela, acontecer com um amigo do amigo meu, acontecer com um amigo meu, e nesses círculos narrativos espelhados, a gente vai acabar tendo um amadurecimento e uma conscientização, às vezes, forçosamente natural. Mas é claro que há recursos pedagógicos para que a gente antecipe essa construção identitária narrativa com esses públicos. Trazendo o caso, a literatura faz isso bem, mesmo que o pessoal não leia tanto mais livro, mas vídeos, pequenos excertos ali de casos. Pequeno é difícil, precisa de um certo tempo para se criar esse vínculo de identidade. Então, dificilmente em um reel, em um vídeo curto de TikTok ou em uma pílula vai surtir o efeito de fato que a gente quer dessa conscientização mais enraizada. Bacana, bacana. Mais algum? Ok, agradeço a vocês. Sim, opa, vamos lá. Flux, fala aí, Flux. Flux da Cella Biotecnologia. Eu tenho uma pergunta. O Tiago falou que a segunda maior ameaça são a roubo de identidade. Existe uma iniciativa, por exemplo, usar blockchain para fazer isso mais seguro? Como está a movimentação nesta direção? Porque antigamente foi muito falado sobre isso. E hoje não ouvi nada nesta direção. Bom, obrigado pela pergunta. Não exatamente a segunda, mas está ali entre as top 3 e top 5, a questão da identidade. O que a gente tem hoje, não especificamente para a identidade, um apelo à blockchain, mas a noção faz sim sentido. Então, se a gente está falando, por exemplo, do problema com os dados e possíveis envenenamentos de dados, que são uma superfície de ataque ampliada com a IA e com os agentes de IA, a gente consegue cuidar de questões relacionadas, por exemplo, a catálogo de dados, data lineage, então saber qual que é a origem de cada dado que aquele modelo de IA, que aquele agente está usando. Por quê? Se eu tenho uma contaminação de uma fonte específica, eu consigo rastrear essa contaminação na minha esteira e tirar aqueles dados problemáticos. Então, por mais que a mídia faça alarde, olha, é fácil envenenar, é fácil desvirtuar um modelo de IA, um agente de IA, sim, é fácil, mas há controles já rigorosos que podem ser implementados com consciência de causa. Então, esse rastreamento em uma noção semelhante à da blockchain, a gente consegue, com esse registro passo a passo de cada fonte de dado, cada operação de tratamento, assinatura de modelos. Os modelos podem ser roubados, a gente não quer que isso aconteça, nem nada do tipo. E, para a identidade, especificamente, a gente consegue trabalhar, como sempre, com restrições paulativas de escopo. Então, um guardrail ali baseado em política, o que aquele agente, o que aquele modelo vai conseguir fazer no meu ambiente. Guardrail relacionado a monitoramento, quais são as ações anômalas daquele modelo. Eu consigo monitorar, rastrear isso. Em breve, a gente vai ter, provavelmente, soluções de mercado com um upgrade na identificação ali de padrões e telemetrias de ações de modelo. É semelhante a uma análise ali de malware que a gente tem comportamental, mas com algumas especificidades para modelo. E um terceiro tipo de guardrail, o guardrail de intervenção.
eu tenho várias escalas de implementação e de maturidade da automação, eu posso chegar em um nível ali de automação para cenários de médio risco, por exemplo, quase que total, mas supervisionada sempre. Então, diante de cenários com alto impacto já mapeado, e esse mapeamento precisa ser feito de risco por um agente de IA, tem a possibilidade da intervenção humana. Então, com esses 3 guardrails e toda essa rastreabilidade no processo, que é uma rastreabilidade difícil, envolve rastreabilidade de esteira de aprendizagem de máquina, rastreabilidade de sistema operacional, de modelo, de alterações em modelo, de versões, com todo esse conjunto, eu consigo reduzir o risco de alguma exploração nesses top 3 que a gente comentou aqui de cenário de risco. E mesmo que eu não consiga evitar um incidente, por exemplo, no mínimo eu vou reduzir ali uma série de perdas relacionadas à sanção, porque eu consigo demonstrar auditavelmente todos esses controles, todas essas mitigações. Bom, vocês viram o alto nível dos meus convidados, né? Daria para fazer um curso com cada um deles, mas nós não temos tempo dessa vez, então eu quero agradecê-los e vamos tirar uma foto. Podemos?